Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e já estou pronto para as festas de fim de ano, cabelinho cortado, barba feita, daquele jeito. Vamos lá pessoal, vamos aqui direto às notícias do Fogão, né? Vamos lá, a Ferg definiu as 5 primeiras rodadas do Cariocão, né? Do Campeonato Carioca. Tava aquela indecisão de datas, né? Na verdade, a partir de fevereiro tá ainda aquela incerteza, ou dia tal ou dia tal, mas já está definido a programação aí, né? A menos de um mês da estreia. Então vamos às datas, horários e locais dos jogos do Botafogo. E um parêntese antes de falar isso tudo, né? Eu espero de coração que o Botafogo entenda a situação, né, toda global das coisas e faça uma bela promoção para sócios, para não sócios, ou de outra forma teremos aí o Newton Santos muito vazio, né? A torcida do Botafogo que já teve que ter promoção, né, na última rodada. Eu tava lá, ó, tô até com um copo aqui do jogo com o Cruzeiro, mostrar para vocês. Eu fui um dos guerreiros que estive lá até o final, né? Mas, obviamente, e com todo o direito, a torcida do Botafogo frustrada, né? Então, não acredito que teremos bons públicos no Carioca, a menos que haja promoções desse tipo aí, mulheres, crianças de graça e ingressos acessíveis. Chega de papo e vamos às datas. 17 de janeiro é a estreia do Botafogo, tá? No ano, né? O profissional, claro que tem a copinha antes, né? Botafogo Madureira, 17 de janeiro, uma quarta-feira, no Newton Santos, às 19 horas, tá? Na realidade, o Botafogo vai jogar todos os jogos de janeiro no Newton Santos, exceção feita ao jogo do Boa Vista, que vai ser lá em Bacaxá, beleza? Então vamos lá, 20/1, sábado, Botafogo e Bangu, 16 horas, no Newton Santos, esse jogo com transmissão da TV aberta da Band. 24/1, quarta-feira, Boa Vista e Botafogo, 21h30, horário também de televisão, então você já sabe, Band transmitindo, direto lá de Bacaxá, do estádio Elci Rezende. 27/1, sábado, Botafogo e Sampaio Corrêa, já expliquei aqui no canal, né? O Sampaio Corrêa, uma equipe que não é do Maranhão, né? Aqui do futebol carioca, naturalmente, às 16 horas no Newton Santos. E fechando o mês de janeiro, dia 30/1, dessa vez uma terça, tá? O Botafogo pega a Portuguesa da Ilha às 21h30 no Newton Santos, também com transmissão da TV Band, né? Da TV aberta. Então, basicamente, o Botafogo joga quarta, sábado e depois terça. São os dias de jogos do Botafogo no Carioca, começando em 17 de janeiro e até 30/1, né? 30 de janeiro. E aí, como eu disse, depois a gente traz aqui no canal os jogos de fevereiro. Vai ter clássico com o Flamengo, enfim. Mas não está ainda cravada a data destes compromissos do Fogão, beleza? Naturalmente, o Thiago Nunes vai utilizar o Campeonato Carioca, né, como um laboratório, como uma fase de testes, né, especialmente em janeiro, para esses jogadores que foram pouco utilizados nesse ano agora que está acabando, de 2023. Diego Hernandes é um caso, Matheus Ponte é outro, só para citar 2 uruguaios, né? Tem o Valentim Adamo, vários jogadores que o Botafogo trouxe e foram pouquíssimo utilizados ou não foram utilizados, como é o caso do próprio Adamo, né? Tem que dar rodagem, tem que botar esses caras para jogar. Campeonato Carioca é fácil? Entre aspas, né? Todo ano a gente fala o mesmo discurso. Ah, essas equipes pequenas tiveram a vantagem de se preparar mais tempo, né? O Botafogo fez uma pré-temporada ali só de 10 dias e literalmente vai ser de 10 dias. Se apresenta 7 de janeiro, estreia dia 17. Então, é óbvio que as equipes daqui, né, Madureira, Bangu, todas essas que eu falei, elas estão treinando há mais tempo, mas assim né? Assim é a vida. Então, Segovinha, jogadores que precisam ser testados em outras situações, né? O Segovinha até jogou bastante, mas é um jogador que ficou muito marcado como um jogador de segundo tempo. Será que ele pode entregar resultados começando as partidas?
Tudo isso o Thiago Nunes vai observar no Campeonato Carioca, beleza? Galera, vamos lá, o assunto que todo mundo quer ouvir, né, falar. Deixa eu ver se tá sujo aqui os meus óculos. Vou até limpar aqui as lentes porque esse assunto nos interessa, né? Saída e chegada de jogadores, né? Sobre a saída de jogadores, né? O Botafogo declarou, né, que recebeu sondagens pelo trio Vitor Sá, Eduardo e Júnior Santos, porém não pretende negociar nenhum desses três jogadores, tá? É uma informação da Rádio Itatiaia, tá? Que é o que a gente já imaginava. É claro, eles são inegociáveis? Não, não são inegociáveis. Se chegar uma proposta fantástica, o Botafogo pode sim negociar. Mas Vitor Sá terminou muito bem o ano, né? Acho que é um dos poucos jogadores, eu falei disso aqui ontem, que se safou, né, naquele marasmo, né, que foi o Botafogo no segundo turno. O Eduardo, ele já recebeu propostas do mundo árabe, né, e sondagens do futebol brasileiro, e já disse que não quer sair do Botafogo, e eu acho que ele é um cara útil, né? A gente trouxe também aqui no canal que, querendo ou não, o Eduardo foi o vice-artilheiro do Botafogo no ano, né? Tiquinho Soares com 29, Eduardo com 12, foi o cara que mais marcou gols atrás do Tico. E o Júnior Santos, né? Júnior Santos também é um jogador que teve bons momentos no campeonato, né? E também o Botafogo vê com bons olhos a manutenção dele, tá? Outros dois jogadores que inclusive eu acabei de citar no tópico anterior, né? Os uruguaios Matheus Ponte e Diego Hernandes precisam de rodagem. O Botafogo, mas rodagem interna, né? No Botafogo. O Botafogo vê com bons olhos que eles continuem por aqui apenas tendo mais chances de atuar, né? Tiveram quase nada, né? E confirmando que sim, houve um interesse do Peñarol pelo futebol do Diego Hernandes, que seria um empréstimo, né? Mas o Botafogo, o próprio empresário do Diego Hernandes, disse que a ideia é que ele fique no Fogão. Ao contrário desses jogadores que eu acabei de falar, tem um jogador que é considerado internamente como negociável. Eu acho que vocês que estão me assistindo vão concordar, tá? É o Marlon Freitas, né? Marlon Freitas, que teve seus bons momentos no campeonato, chegou a ser elogiado na época do Bruno Lage, que era um jogador que futuramente iria para a Europa com ele, que ele levaria para a Europa, né? O Marlon Freitas, mas o final ali do Marlon Freitas foi muito ruim, né? Teve alguns momentos ali que foram cirúrgicos, né, dessa má fase dele, o gol contra o Flamengo e também o episódio do jogo do Palmeiras, né, que a gente já falou aqui várias vezes. Então o Marlon Freitas se queimou muito com a torcida e o Botafogo, entendendo isso, considera negociá-lo. Internacional e Corinthians são equipes que já manifestaram, né, interesse, fizeram aquela sondagem ali sobre a situação do Marlon Freitas, lembrando que quando ele veio do Atlético Goianiense para o Botafogo, foi uma negociação feita durante o Campeonato Brasileiro do ano passado, ele veio sem custos, né, para o Botafogo, mas infelizmente caiu em desgraça, né, ficou sem clima. Eu acho o seguinte, galera, o Botafogo, isso já foi até falado pelo Rizé, que eu trouxe aqui no canal, ele precisa apresentar novos nomes, ele precisa reforçar a equipe aí com praticamente metade de uma equipe titular. Primeiro pelas saídas de passe do Lucas Perry, Adrielson, né? Próprio Marlon, que era um titular, né, da equipe, caso ele saia. O Botafogo precisa fazer isso e precisa também para mudar os ares, mudar o astral do elenco. Vai ser muito triste, e é o que está se desenhando até o momento, até esse sábado de manhã, 23 de dezembro, se o Botafogo se reapresenta com as mesmas caras desse ano, de 2023, né? Uma equipe que acabou ali com aquele carimbo de derrocada, carimbo de fiasco, carimbo de pipocada, de amarelada, o que vocês quiserem chamar. Então seria muito ruim. Até para isso o Botafogo precisa sacudir, né, botar caras novas nesse elenco para que o Botafogo de 2024 não carregue junto, né, esse fardo que os próprios jogadores criaram, né, de derrota, né?
É claro que mesmo que o Botafogo hoje contrate, né, que seria o nosso sonho, 5 jogadores aí para assumir a titularidade, ainda, né, ouviremos falar de tudo que aconteceu esse ano durante um bom tempo, né? Até o próximo Brasileiro, aquela sensação de desconfiança vai continuar pairando, né, em cima do Botafogo. Isso aí não tem como a gente apagar, infelizmente. Mas é dever do Botafogo, né, renovar esse elenco para que justamente até esses jogos mesmo que eu falei do Carioca, né, do início do Carioca, tudo bem que vai ser uma fase de testes para o Thiago Nunes, não vai ser ainda a equipe da Libertadores, né, mas até para a torcida voltar a acreditar nesse time. Se a gente começa o ano com basicamente o elenco que terminou sem conseguir ganhar de ninguém por 11 jogos, vai ser péssimo para todo mundo, né? Para o torcedor, para o Thiago Nunes, para todo mundo. O Botafogo precisa oxigenar, né, esse elenco o mais rápido possível. Tá difícil, né? É óbvio que tudo que a gente está pedindo, quem sabe uma contratação sendo anunciada até o Natal, né? A gente tem até amanhã, até véspera do Natal, para ter um presente aí, quem sabe, do Tecto. Mas pode ser até que isso não aconteça nos primeiros dias de janeiro, beleza, né? A gente sabe que o Botafogo está nos bastidores trabalhando, né? É natural que o Botafogo esteja trabalhando em silêncio, né? Beleza, isso tudo a gente compreende, mas é preciso, né, ter essa celeridade, é preciso ter essa assertividade e botar as coisas ali na mesa. Mas vamos lá, vou continuar aqui falando para vocês entenderem melhor o que está se passando, né? O que está se passando. Saindo um pouquinho aí desse clima de negociações, né? Que tá difícil. Ontem o Rafael, lateral, né, comentou após a final do Mundial, né? Manchester City atropelou o Fluminense 4-0, com direito a um gol logo aos 40 segundos de jogo, né? Mas aí a gente já sabia, né, que quem estava mais ali secando o Fluminense eram justamente os flamenguistas, né? Com aquele discurso de que eram campeões do mundo, o único campeão do mundo do Rio, e aí o Rafael rebateu isso nos stories, lembrando aos flamenguistas de irem lá na FIFA, porque esses posts de único clube do Rio com o Mundial não estão constando lá. Naturalmente, uma referência do Rafael de que o Mundial de clubes, né, em 81, quando o Flamengo vence, ou mesmo 83, quando o Grêmio também é campeão, ele não é reconhecido pela FIFA, né? Era, na verdade, a Copa Toyota, enfim, era patrocinado pela Toyota. Ali era o início do que foi a ideia do Mundial de Clubes, que oficialmente para a FIFA se inicia no ano de 2000, né? Aí tem aquele Mundial também meio esquisito, né, que acontece aqui no Brasil, entre Rio e São Paulo, né, nas sedes de Rio e São Paulo, que acabou o Corinthians campeão, enfim, deixa essa discussão para lá. Depois até o Rafael também postou o que seriam os títulos do Botafogo, né, não reconhecidos, né, e é importante de fato que a FIFA ela tenha um parâmetro, né, até no reconhecimento desses títulos. O próprio Fluminense também faz um lobby, né? Foi falado ontem na transmissão do jogo, faz um lobby junto à FIFA para reconhecer um título, sei lá, da década de 50, né? O Botafogo também teria, né, direito a títulos da década de 60, se não me engano, final da década de 60. O Rafael, só por curiosidade, né, ele já levantou o troféu, foi em 2008, né? Justamente o ano que o Fluminense quase chegou na final. O Manchester United, né, rival do City, bateu a LDU naquela final. O Rafael foi em Yokohama, se não me engano. O Rafael foi campeão mundial naquela ocasião. Galera, depois dessa refrescada aí de notícias, já que ontem o grande assunto era a final do Mundial lá em Jeddah, na Arábia Saudita, voltamos aí às notícias da Thumb, né? Antes de falar do João Paulo, não, vamos falar logo. O Santos oficializou, tá? As notícias foram saindo ontem, primeiro através do empresário do jogador e depois oficializado, né, pelo site do Peixe, tá? A permanência do João Paulo lá na Vila Belmiro em 2024, o que frustra muito, né, nós torcedores que estávamos na expectativa do João Paulo vir para o Botafogo disputar a posição com o Gatito.
E, inclusive, eu trouxe para vocês a informação de que o João Paulo era, sim, o jogador preferido do scout para ser contratado, né, para substituir o Lucas Perry, né? Mas o Santos emitiu essa nota, inclusive ele diz o seguinte, tá? Aspas para a nota, que o João Paulo tinha 3 propostas e decidiu ficar, tá? Isso atrelado a uma redução salarial, né? Se adequando a uma nova filosofia aí do Santos, que naturalmente por jogar a Série B não vai ter os mesmos ganhos, né? O mesmo aporte de dinheiro que ganharia na Série A, né? O site do Santos também informou que a mesma situação ocorreu com o meio de campo Tomás Rincon, tá? Se adequando a essa nova realidade, né? E também o site do Santos, essa nota, falou em comprometimento e respeito com o clube. E é uma coisa que não dá pra gente questionar. Pô, mas o cara aceitou baixar o salário quando tinha 3 times, provavelmente de Série A, né? Botafogo e mais 2, querendo ele. Mas dá para comparar a situação do próprio Jefferson, né? Quando o Botafogo lá atrás vai jogar a Série B e o Jefferson, que era jogador não só do Botafogo como também da seleção brasileira, aceita, né, as condições de momento tal do Botafogo e vai disputar uma Série B com o Fogão. Então eu imagino que seja alguma coisa do tipo, o João Paulo tenha uma dívida de gratidão com o Santos, né, e queira se recuperar, né, já que ele foi rebaixado com o Santos, queira voltar à Série A também defendendo as cores do Santos, beleza? Então, infelizmente, não é o desfecho que a gente queria, né? Estávamos realmente na expectativa do João Paulo, mas o Botafogo já tem vários nomes de goleiro aí no radar, né? Alguns nomes que já foram vazados, né? Vou só recordar aqui para vocês. O Aldair Quintana, goleiro do Atlético Nacional da Colômbia, tá? É um deles. O Santos foi, na verdade, o primeiro nome a ser vazado, né? O Santos, que está no Flamengo. E também foi falado pela imprensa, tá? O Botafogo não confirmou o interesse, o goleiro Cambeses do Banfield, mas que tem mais cara aí de cavada, né? Dos empresários do jogador. Eu acredito mais na teoria de que ele foi oferecido ao Botafogo e não necessariamente o Botafogo foi atrás dele. Acho que deu para entender, né? Agora surge mais um nome de goleiro, tá? A informação do Wellington Arruda é de que o equatoriano Alexander Domingues, bicampeão da Copa Sul-Americana, tá? Seria um novo alvo do Botafogo para a posição. Porém, não houve avanço em relação ao nome do Domingues, tá? O Domingues tem 36 anos, ou seja, ali uma idade muito próxima do Gatito. Ao meu ver, isso não seria o ideal, né? Eu acho que, até comentei aqui ontem, né? O Gatito com 35, de fato, ainda tem uma carreira aí pela frente, considerando que o goleiro aí pode tranquilamente chegar até os 40 anos aí, Fábio com 43, né? Exemplo aí do Fluminense. Então o ideal seria que o Botafogo buscasse um jogador que, se não fosse super jovem, pelo menos abaixo dos 30 anos, né? Que era justamente o que o João Paulo se enquadrava com 28, né? Então a notícia aí do Wellington Arruda sobre o goleiro da LDU, mas ao mesmo tempo já informando que não houve avanço em relação a esse nome. Naturalmente o Botafogo vê com urgência, né, trazer um jogador para a posição, já que o Lucas Perry está de saída, e aí ficaríamos basicamente só com o Gatito, né, considerando que os outros goleiros ainda não têm cancha, né, não têm experiência para assumir a titularidade do Fogão, beleza? Então o Botafogo agora vai ter que também se adiantar aí em questão de goleiro, né? Aliás, várias posições, né? A outra posição que o Botafogo tem urgência, naturalmente, é a de zagueiro, com a saída do Adrielson. Falei bastante aqui do Lucas Alter, né? E a situação é a seguinte, tá? O Botafogo fez uma consulta até agora sobre o jogador, considerada superficial, tá? Fez só aquela sondagem ali bem por alto, e as negociações, segundo o GE, nem sequer foram abertas, tá? O Botafogo internamente considera o negócio difícil, né? Já trouxe aqui no canal, o Atlético Paranaense
é uma equipe que costuma endurecer as negociações, já tem o histórico do próprio Goiás ter feito uma proposta para compra em definitivo do Lucas Alter e o Furacão negou, né, não topou a proposta. É um jogador que está avaliado em 20 milhões de reais. O que pode acontecer é talvez, mas aí seria só para 2025, o Botafogo assinar um pré-contrato, né, ou melhor, o jogador assinar um pré-contrato com o Botafogo no meio do ano, né, quando ele vai estar livre para fazer isso, e aí a partir de dezembro do ano que vem, daqui a 12 meses, ele estaria livre para vir de graça. Então isso pode acontecer, mas não resolve a situação imediata que o Botafogo precisa de um zagueiro para substituir o Adrielson na zaga, né? Então, galera, é isso. Eu gostaria de estar dando aqui notícias melhores para vocês, mas é o que tem de momento, né? Claro que essa época do ano fica ali, né, um ritmo frenético de notícias, né? Vários clubes anunciando jogadores que chegam, ou então anunciando que jogadores que poderiam sair que ficam, né? O caso do São Paulo, que ontem anunciou o fico do Lucas Moura, né? Um bom reforço aí para o tricolor do Morumbi, e o Botafogo ainda está nesse marasmo de notícias que a gente espera que não dure muito, né? Quem sabe entre hoje e amanhã, né? Prazo final antes do Natal, né? Para botar aquele presentinho debaixo da árvore de Natal do torcedor alvinegro, que merece demais um presente, ou vários presentes, né? Ali debaixo da árvore, porque a gente sofreu demais. Volto a mostrar aqui o copo do jogo Botafogo Cruzeiro, né? Eu e mais 15 mil heróis estivemos lá, mas, enfim, nenhum torcedor merece mais do que a gente, né? Ter boas notícias aí nos próximos dias. Tô louco para vir aqui e falar para vocês. A gente que é botafoguense não desiste nunca, né? Então, espero realmente nos próximos dias estar falando aí de jogadores chegando oficialmente no Fogão e chegando para fazer diferença mesmo, para chegar e pegar a camisa titular, sem dúvida alguma. Beleza, pessoal? Já deixa o like, compartilha o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você é inscrito, aciona o sininho e tenha um grande final de semana de muita paz. Você que está preparando aí, ou que você está viajando, ou que está preparando uma visita aos familiares, né? Natal é aquela data, além da reflexão da data, que é muito importante, para a gente estar junto com os nossos familiares, estar junto da criançada, né? Que ainda tem aquela centelha, né? Enfim, curtição, né? Da data com o Papai Noel, com os presentes, mas nós, torcedores, estamos também merecendo os nossos presentes, que seriam as contratações, beleza? Tamo junto, um abraço, muita paz para todos.